Amém. Obrigada, boa tarde a todas. Eu desejo que a graça do Senhor, a paz do Senhor transborde no coração de cada um. Quero dizer que é um privilégio estar aqui com vocês. Me sinto realmente abençoada de estar aqui junto com vocês. Vou confessar para vocês um segredo. Eu tive que aprender a usar esse negócio aqui, porque a letra fica grande. Então, eu não preciso ficar colocando óculos, tirando óculos. Fica mais fácil, né? O tema do nosso encontro é desperte a mulher virtuosa que há em você, né? E o Senhor pôs no meu coração de falar sobre perdão. Porque a gente precisa se livrar de todo ressentimento, toda mágoa, todo rancor, toda falta de perdão, para que essa mulher apareça, né? Uma mulher que está com o coração magoado, ferido, ressentido. Ela não consegue deixar essa mulher virtuosa viver, né? Então, a minha oração, né, desde que a pastora Josi me convidou para falar com vocês, é de que o Espírito Santo tivesse liberdade e ele viesse e me ajudasse a transmitir essa palavra de forma que alcance o teu coração, que te ajude, né, a limpar o coração de feridas, de dores, né? Porque o Senhor tem um propósito no coração, na vida de cada uma, e para que esse propósito se cumpra, é necessário essa limpeza. Amém? Vamos lá. Então, eu quero só primeiro ainda estar orando, convidando o Espírito Santo a estar com a gente mais uma vez. E se você concorda com sinceridade, você diga amém junto, né? Espírito Santo, nós desejamos a tua presença aqui nessa tarde. Nós não só, Senhor, necessitamos, como nós desejamos. O Senhor é bem-vindo aqui nesse lugar. Fala aos nossos corações. Toca profundamente os nossos corações. Sonda os nossos corações. Revela-nos, Senhor, aquilo que precisa ser revelado. Em nome de Jesus, nós te damos liberdade. Ser conosco nessa tarde. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Eu creio que Ele está conosco e vai ficar conosco até o final desse evento e a nossa vida toda, porque essa é a promessa, que o Espírito Santo estaria conosco todos os dias da nossa vida, né? Então, Ele é aquele amigo fiel que está sempre com a gente, né? Perdão envolve pedir, conceder, receber e liberar, né? Perdoar é abrir mão da dívida. Vai na contramão da vontade da nossa carne, né? Mas é o conselho de Deus. Perdoar é abrir mão da dívida. Eu abro mão. Aqui tem uma coisa que eu anotei que eu acho muito importante. Eu queria que você prestasse bem atenção. Às vezes a gente procrastina o perdão, a gente posterga, a gente pensa, quando pensa em perdão, diz, vou tratar disso depois. Porque existe dentro da gente uma exigência de justiça. E a gente tem a falsa impressão que a falta de perdão é como uma punição para a pessoa que nos ofendeu. Mas isso é uma mentira do diabo, que está sendo desmascarado. Se alguém estava pensando assim, até não tinha muita consciência, mas pensava assim,
essa mentira hoje está sendo desmascarada. Não deixa você ser enganada. Eu vou repetir. Às vezes procrastinamos o perdão, deixamos para depois, porque algo no nosso interior exige justiça, e a gente tem a falsa impressão que a falta de perdão é uma espécie de punição para a pessoa que nos ofendeu. Captaram? Glória a Deus. Que bom. Vamos lá. É muito sério. É muito sério. E o diabo está sendo desmascarado na nossa vida. Outra coisa importante. Perdão não é um sentimento. Perdão não é voltar atrás e ficar remoendo o passado. Ficar, sabe, pensando, sabe, sobre aquilo. Ah, eu perdoei, mas está sempre pensando naquilo. Isso não é perdão. E sabe por quê que a gente não deve fazer isso? Você tem que pegar isso aqui também. Aquilo que damos atenção fica grande. Eu queria que você repetisse isso comigo, para guardar, para não esquecer. Aquilo que damos atenção fica grande. Então a gente precisa tirar os olhos da pessoa que nos feriu e colocar os olhos na pessoa que mais nos amou, que é Jesus, né? Tirar os olhos da pessoa que nos feriu e colocar os olhos na pessoa certa. E a gente daí vai ver o que vale a pena. A gente vai ver a diferença. O que vai acontecer, né? Em todo tempo a gente precisa fazer escolhas. Então vamos escolher certo, né? Perdão também não é exigir mudança da outra pessoa para que a gente libere o perdão. Não deve ser feito desse jeito. Agora a gente vai ver algumas faces ou vias do perdão. Mateus 5:23 e 26, você não precisa abrir para a gente ir mais rapidinho, porque eu sou um pouquinho devagar para falar. Lá diz assim, ó: se trouxeres a tua oferta no altar e te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o seu irmão e depois volta e faz a tua oferta. Isso é bem sério. O Senhor está dizendo assim, que se a gente vem na casa do Senhor para adorá-lo, ou para trazer um dízimo, ou uma oferta alçada, ou para servi-lo, fazer algum serviço para o Senhor, mas a gente lembrar que tem alguém que tem algo contra nós, que está magoado com a gente, ele diz, olha, deixa ali do lado o negócio, vai lá e primeiro te reconcilia com o teu irmão. Aí aqui eu queria te deixar um conselho. Quando a gente quer se reconciliar, quando a gente precisa pedir perdão, aqui está dizendo que ele tem uma coisa contra mim, né? Ele está magoado comigo. E engraçado que o Senhor está aconselhando que eu devo de ir lá e acertar. É interessante isso, né? Se eu sei que ele está magoado comigo, eu devo ir procurá-lo, já que ele não me procurou para acertar. O Senhor leva isso muito a sério, né? O conselho, né? Deixa eu voltar ao conselho. O pedido de perdão, ele não deve ser superficial. Não é aquela coisa assim, então tá, me perdoa. Não. Pedido de perdão, a gente tem que demonstrar para a pessoa que aquilo é importante para nós. Dizer para ela o quanto você precisa do perdão dela. Como é importante para você o perdão dela. Olhar nos olhos dela. Dificilmente alguém não vai liberar perdão fazendo um pedido de perdão com sinceridade.
Amém? Alguém disse, não sei quem falou, mas eu achei legal. O pedido de perdão eficaz é gerado no ventre do arrependimento. Bonito, né? Mateus 18:15, vamos ver mais uma situação. Se o seu irmão pecar contra você, presta atenção, vai e repreende ou converse com ele em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de uma ou duas testemunhas, toda a questão seja esclarecida e decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Olha quantos estágios. Vamos trazer para o nosso contexto, né? Um irmão, uma irmã peca contra você, faz alguma coisa errada, né? O que você deve fazer primeiro? Você deve ir lá sozinha, não falar com ninguém, deve ir lá e conversar com ele, em particular, com um coração humilde, orando, pedindo para o Senhor sabedoria. Você vai. Muitas vezes a questão já se resolve aí, nesse primeiro estágio, nesse primeiro passo. Ok, mas vamos dizer que essa pessoa endureceu o coração, não quer reconhecer que ela errou e ela não libera. Aí o que você deve fazer? O que a Bíblia diz? Você, falando do nosso contexto, você vem, fala com a tua discipuladora, ou com a líder do grupo de crescimento, ou de repente com a supervisora, e vão, vocês três lá, e vão conversar com a pessoa, vão em oração, vão pedindo para o Senhor sabedoria e vão conversar. Mas vamos dizer que esse irmão está com o coração tão endurecido que não adiantou, e foi 3 lá e não adiantou. Aí é para trazer a situação para os pastores, para o conselho da igreja, para a liderança da igreja. Gente, e ainda assim tem gente que não vai reconhecer. Ele acha que ele é muito bom, que ele não erra. Aí o que o Senhor diz que é para fazer? Para considerar ele como gentil e publicano. O que isso significa? Significa de que não mais como uma pessoa do nosso contexto, do nosso meio, tem que deixar ele, daí entregar ele nas mãos do Senhor e deixar. Vai acontecer algumas coisas, ele vai colher algumas coisas pela vida fora, e talvez um dia daí ele reconheça, se quebrante, né? Mas daí já não é mais, você já fez os estágios, e aí você tem que tocar a sua vida para frente, servir o Senhor, né? E você já passou pelos passos. Amém? Às vezes temos que liberar perdão para alguém que não temos mais acesso ou que já faleceu. Às vezes um professor lá na nossa infância, uma autoridade que nos humilhou, que nos feriu, que deixou uma marca na nossa vida, né? A gente lembra daquilo. O que a gente tem que fazer? Liberar, porque você nem sabe mais onde é que está, não sabe se está vivo, se está morto, né? Ou alguém que você sabe até que está morto. O que vai fazer? Liberar, abrir o coração e liberar perdão, falar com Deus e dizer: Senhor, eu fiquei magoada, ferida, aquilo prejudicou muito minha vida, mas eu quero liberar perdão, eu quero ficar livre. Mas vamos dizer que isso sempre volta na tua mente e tal. Daí eu te aconselho a falar com a tua discipuladora, abrir o teu coração para ela e trazer à luz isso. Porque tem coisas que o diabo ele opera nas trevas, no escuro, no escondido. Quando a gente traz uma questão à luz, ele perde aquela força, sabe? Aqueles tentáculos saem, né? Então, é muito importante, quando a gente não consegue resolver sozinha, traz para alguém de confiança, traz para uma liderança de confiança. No nosso caso, que temos, né, a discipuladora, líder de grupo de crescimento, traz para eles vão orar com você, né? E isso vai ser resolvido. Amém? Às vezes precisamos perdoar a nós mesmas, né? Às vezes a gente faz alguma coisa
que a gente não consegue se perdoar. Isso já aconteceu comigo. E olha, gente, até uma situação era uma coisa muito boba e eu não me perdoava. Eu lembrava daquilo, eu chorava. Como é que eu fiz isso? Sabe? Até que daí eu fiz esses passos que eu estou ensinando para vocês e resolveu o assunto. Mas às vezes, existem mulheres que, um exemplo, que praticaram aborto. Muitas mulheres que fizeram isso têm uma dificuldade enorme de se perdoar. Mas assim, se você pediu perdão ao Senhor, você se arrependeu, decida agora. Vou me perdoar, o Senhor me perdoou. O sangue de Jesus é suficiente para lavar, para limpar todo pecado. Então você tem que se perdoar e se abrir para aquilo que Deus tem para a sua vida, para o sonho que Ele tem para você, porque senão você vai travar isso. Amém? Às vezes também, vamos dizer que uma pessoa da família que você amava muito, um pai, uma mãe, alguém que já partiu e você não se perdoa porque você pensa, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito mais, eu deveria e agora é tarde, tal. Peça perdão para o Senhor e põe um ponto final nisso. Segue a vida. Amém? Você já se ofendeu com Deus? Não precisa responder. Gente, tem mais pessoas ofendidas com Deus do que você pode imaginar. No mundo, as pessoas se ofendem com Deus e elas assumem até, porque elas começam a blasfemar contra Ele, elas começam a dizer que não acreditam nele, que Ele não existe, Deus está morto e tal. Mas no meio da igreja, no meio cristão, também tem irmãos magoados com Deus que não assumem. Mas a gente tem que assumir, se a gente estiver magoado com Ele. Embora pareça isso ridículo, né? Mas Deus conhece o nosso coração. Às vezes nós oramos e pedimos algo para o Senhor e a gente pensa assim, poxa, mas Deus não ouviu assim, não fez assim como eu tinha pedido, como eu esperava. Eu busquei tanto, eu orei tanto, eu jejuei até, e Ele não fez. E aí a coisa não saiu como eu queria, como você queria. E aí você está magoada, mas não quer assumir. Fala para o Senhor, Senhor, sabe aquele negócio lá? Eu fiquei magoada, é ridículo, Senhor, mas eu quero te pedir perdão porque eu fiquei magoada contigo, Senhor. Me perdoa, Senhor. Entenderam? Amém? Quantas vezes a gente deve perdoar? Pedro fez essa pergunta para Jesus e Pedro respondeu. Ele disse: 7 vezes, Senhor. Acho que tá bom, né? Deve ser o teto do perdão. Nossa, eu vou... E o Senhor disse para ele, olhou para ele e disse assim: Pedro, não te digo 7, mas 70 vezes 7. E o que isso significa? Nós temos que ter uma disposição de coração de perdoar sempre. É isso que Jesus estava dizendo. Não fica aí contando, dizendo até 3 vezes eu vou perdoar. Daí não perdoo mais. Ai de mim se o Senhor me tratasse desse jeito. Porque eu tive coisas na minha vida que eu me arrependia. Pedia perdão, caía de novo. Me arrependia, pedia perdão, quando eu via eu tinha caído de novo, no mesmo negócio, até que eu fui liberta. Mas eu tinha um alvo, eu quero ser liberta, eu quero acertar, eu quero... Então, se Deus me tratasse desse jeito, eu estava ferrada. Se Ele tivesse colocado um limite, Arlene, eu vou te perdoar só mais a última vez, eu estava ferrada. Então, o Senhor espera que a gente perdoe sempre. Mas daí alguém pensa assim: ai, mas isso também dá o direito para outra pessoa ficar pecando sempre. Deus fala com cada um. Com quem é para perdoar, Ele diz que é para ter a disposição de perdoar sempre. Com aquele que peca, Ele diz: vá e não peque mais. Como Ele disse para a mulher adúltera, né? Lembra? Quando eles lançaram ela, dizendo, né, que foi pega em flagrante adultério e tal, Jesus perdoou ela, estendeu graça para aquela mulher, mas Ele disse para ela: vai, não peques mais. Amém? Até aqui está ok?
oração que Jesus ensinou, o Pai Nosso, ele diz: perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Olha que coisa séria. Assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Se o meu perdão é mais ou menos, eu estou dizendo para o Senhor: Senhor, me perdoa mais ou menos que está bom. Ou se eu não libero perdão, eu também estou dizendo para ele: não precisa me perdoar. É muito sério. Depois ele faz um comentário no final da oração ainda. Quando termina a oração, ele ainda comenta assim: ó, se vocês perdoarem as ofensas dos homens, vosso Pai também vos perdoará. Mas se vocês não perdoarem as ofensas dos homens, vosso Pai também não vos perdoará. É um assunto que não é para brincar, né? Mas a gente tem que lembrar que a gente é de Jesus, que a gente é de Deus, que Deus nos amou enquanto a gente ainda era pecador e enviou Jesus, nos deu Jesus. E nós temos que ter essa disposição, nós temos que replicar isso. Nós recebemos dele perdão, vamos replicar isso. Nós temos a natureza de Deus. Amém? Pastora, e as situações muito difíceis, aquelas muito difíceis assim, aquelas assim de inimigos, de pessoas que nos odeiam, de pessoas que falam mal da gente, de pessoas que perseguem a gente. E aí, essas situações? Tem uma receita, Jesus que dá, então presta atenção. Inimigos, ele diz que é para amar. Amar é sentimento? Amar é sentimento? Amar é uma decisão de fazer a coisa certa, de fazer o bem. Amar não é sentimento. Existe uma emoção, né? Que quando a gente assim, tal, aquilo é bom, maravilhoso. Mas assim, não teve vezes já aquelas que são casadas que sentiram vontade de pegar o marido assim e sufocar ele? Mas, ou de matar ele, algumas assim, já disseram isso, né? Mas você não fez. Daqui a pouco você estava lá pedindo perdão, abraçando. Amar é uma decisão de fazer certo, né? Então, você tem um inimigo, tome a decisão de amar, de ter atitudes certas para com ele. E Deus vai fazer um milagre. E quem fala mal de você? O que a Bíblia diz? Para bendizer a pessoa, para abençoar a pessoa. Ela está falando mal de você, fale bem dela para os outros. Abençoe ela. E quem te odeia? Né? Nossa, aquela pessoa me odeia. O que é para fazer? Fazer o bem para ela também. Atitude. E aquela que persegue, que vai mais longe, fica te perseguindo. O que é para fazer? Orar por ela. Gente, nesses dias que a gente está vivendo, eu tenho me esforçado para exercitar isso, porque às vezes a minha carne quer ver determinados homens que estão lá no poder, lá nos supremos, nos lugares, e alguns candidatos assim. O Senhor sabe o que eu sinto, mas às vezes eu me ajoelho e digo: Senhor, abençoa o Lula. Abençoa, Senhor. Tu pode fazer ele se arrepender, Jesus. Abençoa o Supremo Tribunal, Senhor. Aquele. Abençoa esse, aquele outro. Eu faço, gente. Não é fácil, mas eu faço com todo o meu coração. O Espírito Santo me ajuda. Se a gente decidir, a gente faz. Sabe? Então, eu já me vi em situações dentro desse contexto assim bem complicadas, de pessoas assim que cometeram injustiça contra mim. E teve uma situação no passado que eu tive que orar uns 3 meses, porque eu acordava de manhã, pumba, aquele negócio. Ia dormir, pumba, aquele negócio. Acordava de manhã, aquele negócio. Mas que coisa, eu já liberei perdão, Senhor, que é isso? Aí eu orava pela pessoa e abençoava. E orava por ela: Senhor, abençoa ela, abençoa a família dela, abençoa as finanças dela, abençoa a saúde dela, abençoa tudo que diz respeito à vida dela, enche ela do teu Espírito, Senhor. Eu orava com sinceridade. E aquele negócio desapareceu. Gente, acontece um mistério
Não sei explicar o que é. É sobrenatural. Há um poder, há um negócio. Quando a gente se dispõe a obedecer o que Deus ensina, é maravilhoso. Amém? Faz isso, vale a pena. Nós não precisamos ser vítimas das circunstâncias e de pessoas. A gente tem que saber quem a gente é. Eu sou filha de Deus. Eu sou filha de Deus. Eu não sou vítima de ninguém. Eu vou fazer o que o meu Deus, que eu amo, vou fazer o que Ele espera que eu faça, o que Ele me manda, o que Ele me aconselha. Vou fazer isso. Ah, como é bom. Mas é difícil, alguém diz, né? É difícil para a carne. Mas se a gente decide, o Senhor capacita a gente. Nós somos capazes de fazer. Você pode se recusar a fazer, mas você é capaz de fazer. Guarda isso, tá? Nesse mundo a gente sofre fazendo bem ou por fazer o mal. Então, vamos sofrer por fazer o que é certo. E nós vamos colher o fruto da nossa obediência. Eu perdoei muitas coisas, sabe? Difíceis para mim. Eu não vou poder entrar nelas porque o tempo não vai permitir. E eu pedi perdão de muitas coisas também. Sabe, irmãs, se isso não tivesse acontecido, é muito improvável que eu tivesse hoje aqui falando para vocês. É muito improvável que eu tivesse casada. É muito improvável que eu tivesse um filho que escolheu servir o Senhor com paixão e que escolheu servir no pastorado também. Um filho amado, um filho que enche o meu coração de alegria. Eu não sei onde ele estaria, não sei onde meu marido estaria, não sei onde é que eu estaria. E acho que era muito improvável que houvesse igreja aba. Porque não sei o que teria sido de nós. Eu não estou falando da igreja do Senhor. A igreja segue, independente de mim, de qualquer pessoa. Mas estou falando assim, a igreja aba como ela é. É improvável. O que eu quero dizer com isso? Que o perdão, ele afeta nossa família, afeta nossos filhos, ele afeta gerações. O perdão afeta gerações. Por isso esse assunto é tão importante. E só o Espírito Santo pode revelar para a gente a grandeza disso, né? Ah, mas eu não sinto no meu coração de perdoar. A gente não precisa sentir para fazer certo. A gente pode sentir errado e ainda assim pode fazer certo, tá? Ouça isso. Nós não podemos mudar o que já passou, né? Já passou. Mas o perdão, ele reescreve o nosso futuro. Ele nos coloca de novo na rota. Amém? Nós não podemos mudar o passado, mas o perdão corrige a nossa rota, né, para o futuro. Não leve o ontem para o amanhã. Isso é uma frase do pastor Bill Johnson. Olha que interessante. Não leve o ontem, seu ontem, para o seu amanhã. Não azede o seu amanhã. O passado, esse eu não sei quem falou, mas é muito bom. Olha só. O passado está no túmulo. O futuro está no útero. O que a gente tem? O presente. Viva o presente. Amém? O perdão não é um favor que você faz a outra pessoa. O perdão é um favor que você faz a si mesma. Ah, diabo, tá bravo? Pode ficar. A gente não perdoa porque a outra pessoa merece. A gente não perdoa para fazer um favor para outra pessoa. A gente perdoa para fazer um favor para nós mesmas. A
A falta de perdão é como carregar, presta atenção, é como carregar um pedaço de carne dentro da nossa bolsa, a tudo quanto é lugar que a gente vai. Daqui a pouco aquela carne apodrece, você começa a sentir aquele cheiro, mas todos à nossa volta sentem aquele cheiro. Ruim, né? Assim é a falta de perdão. A falta de perdão é como um peso amarrado na nossa perna. Não tem liberdade, né? É pesado. A falta de perdão é como um veneno que a gente toma e pensa que vai afetar a outra pessoa. E falando de veneno, daí eu quero contar rapidinho uma historinha para vocês, do meu jeito, porque tem gente que conta, cada um conta de um jeito, eu vou contar do meu jeito, mas o importante é a mensagem da historinha. Diz que tinha uma nora que odiava a sogra, queria matar a sogra, assim, eu vou matar ela, mas ela não queria ser acusada e ser presa. Aí ela procurou um sábio e ela chegou lá e disse: sábio, é que assim, né, a minha sogra fez tanta coisa, umas bobagens lá, eu odeio ela, eu quero ver ela morta, mas eu não quero que o filho dela saiba que fui eu não quero ser presa, me ajuda a resolver essa situação. E ele disse: ok, então você vai ter que agir diferente. Se você não quer que ninguém desconfie, você vai ter que tratar ela bem. Comece a tratar ela bem. Eu vou te dar esse pozinho branco aqui, você leva e você coloque um pouquinho no chazinho dela. Semana que vem você volta aqui, porque eu quero acompanhar esse caso, eu quero te dar sempre novas instruções, né? E vou te dar sempre desse pó para você levar e colocar na comida dela e tal. Semana seguinte ela estava lá. Aí o sábio disse: essa semana chama a sua sogra, pergunte as experiências da vida dela, tudo que ela viveu, tudo que aconteceu, ouça ela com bastante atenção, sabe? Leve um chá para ela, já coloca o pozinho dentro do chá, mas assim, dê bastante atenção para ela. Aí, na outra semana, ela voltava lá, né? Essa semana você compra um presentinho para ela, dá um presentinho para ela e leva mais um pouquinho do pó. Na outra semana a moça chega e tão nervosa, toda nervosa, desesperada. Daí ele disse: aconteceu? Ela morreu? Aí ela disse: não, ela não morreu, mas dá para parar isso, dá para reverter isso. Aí eu disse: eu sabia que isso ia acontecer. Não se preocupe. Aquilo não era veneno. Era só um pozinho de arroz. Pozinho branco de arroz. Esse é o jeito de Deus, né? Se a gente fizer do jeito de Deus, a gente se surpreende. Acontecem umas coisas muito loucas. É só uma historinha, mas é isso que acontece. Se você começa a tratar bem uma pessoa que te faz mal, que te fez mal, que você não gosta, e você começa a ter atitudes de amor, gente, acontece um milagre. Experimente essas coisas malucas de Deus, é bom. É bom. Eu tinha muita dificuldade de perdoar rapidamente. Confesso para vocês. Então eu tive que ouvir muitas pregações sobre isso, eu tive que estudar a palavra, eu tive que ir atrás, porque eu queria perdoar rápido, eu queria que esse negócio não ficasse azedando, né? Ouvi bastante Joyce Meyer, eu amo Joyce Meyer, como eu admiro essa mulher. Não sei se todas conhecem, mas é alguém que vale a pena você ouvir. É uma mulher bem resolvida, uma mulher maravilhosa. Joyce Meyer, ela foi estuprada pelo pai dela por anos. A mãe dela sabia e não fez nada. Mais tarde, quando ela tinha 50 e poucos anos, a mãe dela um dia disse: filha, eu sinto muito. Eu sabia, mas eu não tinha coragem de fazer nada, porque
Eu achava que não ia dar conta de criar vocês, de criar os filhos. Eu achava que eu não dava conta do escândalo. E Joyce Meyer, no fim da vida dos pais, no final da vida deles, ela cuidou deles. Ela levou Jesus para eles. E a dor dela, ela transformou numa ferramenta. Ela deixou Deus transformar numa ferramenta poderosa. Ela esfregou a dor dela na cara do diabo, porque ela é usada para ajudar muitas mulheres, muitas pessoas, homens, mulheres, sabe? Ela traz cura através da palavra para muitas vidas. E pode ser assim com a gente também. Eu não fui estuprada pelo meu pai, mas quando eu tinha 22 anos, eu estava voltando para casa do trabalho e eu fui estuprada na rua, voltando para casa. O chão saiu debaixo dos meus pés. Eu fiquei sem chão. Uma dor tremenda, assim, tomou conta do meu coração. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo, por que aquilo tinha acontecido comigo. Eu comecei a me revolver dentro de uma poça de amargura. Eu não conhecia Jesus. Todos os dias eu desejava que aquela pessoa, que ela queimasse eternamente nas chamas do inferno. Eu achava que era normal sentir isso. Porque e todos os sonhos que eu tinha se dissiparam como uma névoa. Parece que a minha vida tinha acabado. Mas uns 9 meses, mais ou menos, depois, Jesus me encontra. E eu encontro Ele. E Ele restaura a minha vida. Ele me ensina a perdoar. Ele me ensina tantas coisas. Ele reconstrói a minha vida. Ele faz coisas que eu nunca podia imaginar na minha vida. Eu não vou dizer para vocês que a minha vida virou um mar de rosas, porque daí eu estaria mentindo para vocês. Eu me arrisco a dizer para vocês que eu passei depois por coisas piores do que aquele estupro. Só que com uma diferença. Eu tinha Jesus do meu lado. Eu não estava sozinha. Eu tinha um Salvador do meu lado, que me ajudou, que me dava a mão, que dizia, vamos. E eu estou aqui hoje, feliz da vida com vocês. Amém? Tem uma passagem em Jó 14:7 que eu amo, gente. Diz assim: ainda que a árvore cortada tenha morrido o tronco dela sobre a terra, no pó, e as raízes da árvore tenham apodrecido na terra, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como a planta nova. A um toque do Espírito, tudo muda. Basta um toque de Deus, basta um toque do Espírito, tudo muda. Ele faz a gente renascer, Ele reconstrói. E hoje o Senhor quer fazer isso. Se tem alguém que veio hoje, que está com o coração dolorido, está vivendo uma experiência dolorida, o Senhor pode fazer isso hoje. Basta você dar liberdade para Ele, dizer: Jesus, toca-me. Diz para Ele: me toca, eu quero ser tocada por Ti. Eu quero experiências contigo, eu quero experiências novas na minha vida, Senhor. Eu quero que Tu cumpra os Teus propósitos na minha vida, reconstrói a minha vida, me restaura. E Ele vai fazer, eu te garanto. Ele fez comigo e eu não sou melhor que você. Amém? Se você pensa, eu não consigo perdoar, você não consegue. Mas quando você decide, imediatamente o Senhor te capacita,
Ele derrama graça para você fazer isso. Sabe, e os sentimentos, eles sempre alcançam as nossas decisões. Porque a nossa preocupação é, né? Mas eu não sinto. Não importa, gente, isso. Faz o que é certo. Os sentimentos sempre vão alcançar as nossas decisões. Amém? Se dependêssemos de sentir para agirmos certo, a gente não precisaria da Bíblia. O coração da gente ia dizer: eu sinto, então vou fazer. Eu não sinto, então não vou fazer. Deus não precisaria ter se preocupado em inspirar aqueles homens a escrever a sua palavra para deixar para nós. O mundo diz assim, bem assim: siga seu coração. Mas o Senhor diz: siga a minha palavra. Isso é um caminho seguro. Isso é um caminho seguro para nós. Deus não exigiu o nosso arrependimento antecipado para enviar Jesus. Amém? Ele enviou Jesus enquanto a gente ainda era pecador, né? Provou o seu amor para conosco enquanto nós ainda éramos pecadoras, né? Perdoar rápido. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Está escrito na palavra. Nós devemos de perdoar rápido. Porque se a gente não perdoa rápido, aconteceu um negócio hoje, a gente guarda no coração, coloca no baú. Aí acontece um negócio amanhã, a gente guarda também, né? E vai guardando, e o diabo vai, sabe, vai enlaçando a gente, vai passando aquelas cordas, aqueles laços infernais dele na nossa vida, e depois fica muito difícil da gente se livrar desse emaranhado diabólico. Por isso o Senhor disse: perdoe rápido. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Todo dia resolva. Saia no outro dia, sabe, livre, com o coração limpo. Não vá dormir magoada com o marido. Não sei se foi o Cláudio Duarte que diz, né? Que se isso acontecer, o diabo dorme no meio, né? Eu não duvido, sabe? É. Quando não perdoamos, nós prendemos a pessoa dentro de nós. A gente vai dormir com ela e a gente acorda com ela. Você diz: mas eu detesto essa pessoa. Mas está dormindo com ela, acordando com ela, carregando ela o tempo todo no coração. Está presa ali. Hoje, você pode abrir a cela, deixar a pessoa ir. Amém? Deixar ela livre e você fique livre. A falta de perdão adoece a alma e o nosso corpo. Isso me desafia a perdoar. Porque eu não quero ficar doente. Eu já senti umas coisas no corpo, é muito ruim. Eu não quero. Então eu não vou deixar espaço para o diabo, sabe? Para vir jogar coisa, né? Quanto tempo, como é que é o negócio ali? 14h39. Quanto? Então acho que eu consigo falar. Eu quero falar para vocês da parábola que Jesus conta em Mateus 18. Não precisa procurar. Mateus 18, 23. Tinha um certo rei que ele diz que ele pediu contas para os servos. Presta atenção, gente. Presta atenção. E aí vem o primeiro servo. E esse primeiro servo devia muito para ele. Muito. Uma conta impagável. E daí aquele rei disse assim: prenda ele, a esposa e os filhos. Não podia pagar. Então, né? Daí aquele servo se joga aos pés daquele senhor, daquele rei, e diz: tem compaixão de mim, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. E aquele senhor, aquele rei, teve compaixão e disse: ok, está perdoada a tua dívida. Liberou ele de uma dívida impagável. Isso te lembra alguma coisa? Aí,
Aquele servo vai e no caminho ele encontra um conservo que devia uma merreca, pouca coisa. Aí ele avança no pescoço desse conservo, sufoca ele e diz: me paga o que tu me deves. E esse conservo diz: tem misericórdia de mim, eu vou te pagar, tem compaixão de mim. E ele não aceitou, encerrou aquele conservo na prisão. Os que viram que tinha acontecido aquilo tudo, foram lá e contaram para aquele rei tudo o que aconteceu. Aquele rei ficou tão indignado, diz: chame aquele servo aqui. E eles levaram aquele servo lá, e o rei disse: servo mau, eu não te perdoei toda aquela dívida? Você não deveria ter feito o mesmo com o teu conservo? E aí ele disse: chame os verdugos, os atormentadores. Verdugos, atormentadores são aqueles carrascos que castigam, né, as pessoas e depois jogam na prisão. Por que eu pedi para você prestar atenção nisso? Porque quando a gente não perdoa, a gente fica na mão desses verdugos que simbolizam demônios, e a gente fica preso, gente, espiritualmente. Nossa vida não vai para frente, nossa vida não floresce, o propósito de Deus não se cumpre na nossa vida, os sonhos maravilhosos dele para você não acontece, porque você está encarcerado. Esses verdugos simbolizam demônios. Demônios não têm compaixão, não existe bem, não existe bondade nenhuma em demônios. Eles vão atormentar, afligir, tirar a paz, colocar enfermidade. Isso só bastaria para a gente dizer: Deus o livre, eu perdoo todo mundo. Não é verdade? Se a gente pensar sobre isso, pois então nós temos que pensar, certo? Quem sabe que o amor é uma decisão? Quem sabe que o amor é uma decisão, não é sentimento? Amém. E quem entendeu que o perdão também é? Amém. Que bom, fico feliz. Não é sentimento. Ninguém vai acordar de manhã cheio assim de um sentimento: meu, hoje eu vou perdoar aquela pessoa que me fez aquela injustiça, que me magoou tanto, ai, que vontade de ir lá perdoar ela. Não, isso não acontece. Você faz isso por uma decisão, porque Jesus disse que é para fazer. Você nunca vai acordar de manhã cheia de vontade de perdoar. Vamos acordar, né? Amém? Vamos nos livrar então hoje do ressentimento. Ressentir é sempre sentir de novo. Chega, vamos botar um ponto final hoje nisso. Aí, estou chegando no fim, acho que vai dar certo. Eu quero deixar um conselho para vocês. Foque na gratidão, nas coisas boas que o Senhor tem feito. Sabe? Se faz tempo assim que você não observou a natureza, o brilho do sol, o nascer do sol, se você tem sempre acordado tarde, acorde um dia de madrugada e acompanhe o nascer do sol. É lindo demais. É lindo aquele silêncio da madrugada e o sol nascendo. É lindo. E você vai ter tantos motivos, vai começar a ver que você tem motivos para agradecer a Deus, porque você enxerga aquela beleza. Observa um pouquinho, contempla um pouquinho as flores, aquela diversidade de cores e de formatos. Olha para o teu filho, olha para o teu irmão, para a tua mãe, para aquele que você ama. Olha para a tua casa, para a tua cama cheirosa. Olha para o teu gatinho, olha para o teu cachorrinho, olha, tem tanta coisa. Foque nas coisas boas. Não deixa o diabo te enganar. A gratidão
vai te ajudar a se livrar da amargura. Amém? Isso é um conselho que eu quero deixar para você. Então, aonde havia trevas, vai brilhar a luz. E hoje aqui, o Senhor, Ele está nos dando uma oportunidade. Ele derrama aqui hoje. Eu creio, eu sinto. Agora eu posso sentir. Eu sinto que a unção do Senhor está aqui, nesse lugar, para tocar você, porque Ele te ama. Não é nada comigo. O Senhor te ama. Ele me ama também, mas Ele te ama. Ele quer que você seja livre. Ele quer que você viva o propósito dele para você. Ele quer que você renasça. Ele quer que você sare. Ele quer quebrar as cadeias. Ele quer arrebentar as cordas. Hoje, gente, você sabe aí o que aconteceu, eu não sei. Mas eu só sei dizer uma coisa: viver nesse mundo, esse mundo caído, eu acho muito difícil. Alguém que diz assim: comigo nunca aconteceu nada, minha vida é um mar de rosas, desde que eu nasci é um mar de rosas, nada me aconteceu, é uma maravilha. A gente pode no Senhor ir desenvolvendo, sabe, essa vida, mas vamos e venhamos. Aqui nesse mundo acontece cada coisa, né? Mas Jesus está dando uma oportunidade para nós, nessa tarde, nesse lugar aqui tão gostoso, tudo arrumadinho, tudo cheiroso, tudo bonitinho, tudo decoradinho, né? O Espírito Santo está aqui com a gente. E Ele nos dá a oportunidade para limpar o nosso coração. Agora, nesse momento, eu só quero fazer um convite. Se hoje tem aqui, eu não conheço todas as irmãs ainda assim, porque eu vim poucas vezes para cá, né? Então eu não sei se nós temos visitantes aqui. Eu ouvi que teria visitantes, não sei se elas vieram. Eu queria fazer um convite para você. Um dia eu aceitei esse convite de Jesus, assim, de: vinde a mim, você que está cansada e sobrecarregada, e eu te aliviarei. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, e o meu fardo, que é suave, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Eu aceitei esse convite um dia. Hoje, Jesus faz esse convite para você, aqui nesse lugar aconchegante. E se você quiser dizer para Ele assim: sim, Jesus, eu aceito esse convite doce. Aliás, parece irrecusável, de tão doce. Vinde a mim. É Ele que diz. Você não vai estar vindo a mim. Mas eu quero te convidar. Se você quer dizer para Jesus: Senhor, eu aceito esse convite, eu me rendo a Ti, eu quero te convidar para vir aqui, porque nós vamos estar orando por você, vamos estar abençoando a tua vida.